Vamos às avaliações individuais aí dos atletas, começando com o Cássio, né? Nosso goleiro. Retorno dele a Itaquera, né? Primeiro jogo contra o Corinthians. O que vocês acharam aí do Cássio? O Cássio, para mim, fez uma nota 9. Eu gostei do jogo do Cássio, passando confiança. Quando foi exigido, foi bem. É claro que tinha a questão de saber como o Cássio estaria para esse jogo. E aí nem falo tecnicamente, mas emocionalmente falando, né? Era um jogo diferente para ele, né? Uma experiência nova. E isso poderia, claro, motivá-lo, mas poderia também mexer um pouco com o lado emocional. E aparentemente não vi nada disso acontecendo de diferença emocional, não. Foi um goleiro seguro, aquilo que coube a ele de responsabilidade, e para mim, nota 9. A atuação segura do Cássio, né? Não foi tão exigido, mas quando foi, correspondeu muito bem, inclusive com uma defesa espetacular no chute do Memphis. Para mim, nota 8. Eu fui de nota 9. Não, 8. 8. 9 seria um pouco demais, né? Porque ele não foi tão exigido assim. Vou 8,5, então. Porque eu tô entre 8 e 9, 8,5. 8,5 para o Cássio. Fez um bom jogo ali. Aquela defesa do Memphis foi legal, mas ele mostrou segurança também, né? Sempre que é exigido. Então, 8,5 para o Cássio. E aí, Samuca? Dá pra ouvir aí, Caramujo? Sim. 9 porque foi contra o Corinthians. 9, né? Então é isso. Nota 9 aí do Samuca pro Cássio. E foi legal, né? Pô, jogo assim e tudo mais, você fica naquela, pô, o cara vai voltar para o lugar onde ele é ídolo e tudo mais, como é que ele vai reagir? Reagiu muito bem, né? Jogou ali com um profissionalismo que a gente já conhece. Fabrício Bruno, zagueiro pela direita. Para mim, nota 10. Foi o melhor jogador na partida, talvez o melhor jogo dele desde o seu retorno ao Cruzeiro, muito seguro, desde pensando em velocidade, pensando em técnica também. Neutralizou talvez o principal jogador do Corinthians, né, que era o Memphis, e que tentava em algum momento ser essa peça que poderia fazer a diferença a favor do Corinthians. Para mim, um jogo impecável dele. Partida espetacular do Fabrício, praticamente perfeita. Maior nota que eu vou dar, com certeza, 9,5. Eu vou de 9,5 também, porque ontem eu acho que ninguém merece 10, não. A gente não ganhou, mas 9,5. Jogaço do Fabrício. E Samuca? 10. É um 10. O 10 da rodada, então, vai para o Fabruno. Aí, jogou demais, viu? Grande atuação. E o Vidalba, o parça dele ali na zaga, Amanda? O Samuel quer falar aí? Alguém postou. Alguém postou o vídeo aí. Eles tentando partir pra cima. Fabrício tira a bola e dá uma risadinha. Foi até sacanagem. Esse lado Verdade. sarcástico do Fabrício Bruno é legal, né? A experiência conta também, né? De saber fazer isso e não se perder dentro do jogo depois, né? Pelo contrário, ontem foi muito seguro. Eu vou dar uma nota 9,5 para o Vidalba. Eu acho que é um jogador que, enquanto foi exigido, respondeu à altura, nos salvou de tomar um gol. Talvez ali tenha sido um dos lances mais claros da equipe do Corinthians, e lá estava o Vidalba, para mim, nota 9,5 por conta dessa bola que ele tirou, senão ele merecia um 9. Partida muito boa do Vidalba também, um pouquinho abaixo do Fabrício Bruno, que cometeu alguns erros ali de saída de bola, poucos erros, mas muito seguro, e ainda no final conseguiu tirar uma bola praticamente em cima da linha, muito bem de novo. O Luquitas Vidalba, nota 9. Eu vou de 9,5 para o Vidal também. Acho que ele fez. Ele nos deu um ponto, viu, gente? Ali era gol. Eu vi até alguém mandando aqui que parece que o jogador do Corinthians fez um gol de braço. Ia valer, tá, gente? Se fosse de mão, ia valer. Se fosse cortada de vôlei. Então, eu acho que um 9,5 para o Vidal aí, porque foi um lance muito determinante. E a partida dele já vinha sendo boa, né? Mas ali ele nos garantiu esse pontinho. Foi de 9,5 também. Eu fui ver o Caramujo esse lance depois. Realmente toca no braço.
Se o Fai entrar, eu tenho dúvidas, mas o jogador de Corinthians realmente toca de braço, e aí não poderia, pela regra. A regra lá em Itaquera ela não é muito utilizada, né? Ela é mais flexível, mas realmente foi o toque de braço lá do Gustavo Henrique. Então, qual foi a nota? 9,5, Samuca? Ele deu 9,5. Isso. Ah, beleza. Na lateral direito, o William. Vi muita gente criticando o William. O que vocês acharam do jogo dele? Um jogo ok, mas até para que ele consiga chegar nesse jogo ok, a gente passa algumas raivas, né? Infelizmente. Porque é uma jogada a mais, é um drible a mais, é uma tentativa que talvez falte a ele a qualidade técnica, embora ele seja também um lateral habilidoso, mas está sempre querendo fazer o que não tem necessidade. Para mim, o arroz com feijão bem feito é o que precisa ser feito, e muitas vezes ele opta pelo um macarrão, um feijão lá na frente, não um arroz com feijão, né? Para mim, nota 7. Não foi de todos o pior, não, tá? Mas para mim, nota 7. Foi uma atuação razoável do William, né? Ele foi até seguro defensivamente, mas com a bola no pé ficou devendo. Me assustou um dado dele, porque ele perdeu 25 vezes a bola no jogo, né? Foi disparado o jogador do Cruzeiro que mais perdeu a bola. Quando a gente olha para o segundo que mais perdeu, foi o Kaique, que perdeu 15 vezes, né? Então o William conseguiu perder 10 vezes a mais do que o Kaique. Em alguns momentos, o William até deixou o Lucas Romero na fogueira, não achei que contribuiu tanto no apoio, mas defensivamente não acho que ele tenha comprometido. E para mim, a crítica, talvez exagerada do torcedor, passa muito por conta de hoje o Cruzeirense ter um parâmetro em termos de concorrente para o William, né? Porque o Fagner, inegavelmente, tem tido atuações mais consistentes do que o William. Então, querendo ou não, entra esse ponto de comparação e às vezes o torcedor pode acabar tendo um certo desequilíbrio em termos de análise. Mas para mim uma atuação nota 6 do William. Eu fui de nota 7 também, porque eu prezo muito pela parte defensiva do lateral, né? Se o time não tomou gol, o lateral não fez uma partida ruim defensivamente, eu já acho que ele merece uma nota interessante, mas concordo com vocês que ofensivamente o William tem que produzir mais. Nota 7. Eu vou de 6,5 para o William. 6,5. Atuação. Passou de ano aí, passou de ano. Meio chorado ali, pedindo um ponto para o professor, mas passou de ano. E na lateral esquerda, Kaique, a gente não falou sobre isso, mas a caneta do Kaique de primeira ali no Charles foi maravilhosa, viu? Meu Deus, tá perdido até hoje o volantão. O que vocês acharam do jogo aí do Bigodão? Para ficar ainda mais bonita, faltou o Christian, né? Entrar nessa roda aí. Eu acho até que o jogo, pelo lado do Kaique, foi pouco exigido. Eu acho que o jogo foi até um pouco mais em cima do William do que em cima do Kaique. E aí, mas nas oportunidades que teve, eu não acho que foi um jogador que ficou abaixo, não. Para mim, está até à frente do próprio William, eu vou dar o 7,5 por conta disso, por ser seguro, por não inventar e sempre estar ali fazendo o seu arroz com feijão bem feito. Mas achei que ele foi pouco exigido até. Muito bom jogo para mim do Kaique. Falta aparecer um pouquinho mais ofensivamente, porque pode contribuir mais. Mas, poxa, conseguiu aí uma bela jogada no primeiro tempo, quando estava tendo pouco espaço. Na segunda etapa, até arriscou um bom chute de fora da área, de perna direita, né? Perna contrária. E eu acho que se aconteceu pouca coisa do lado dele, passa sim pelo comportamento do Corinthians, que focou muito em jogar com o Bidu pelo lado esquerdo, o próprio Thales Magno, que estava atuando mais pela esquerda no primeiro tempo, Garro caía por ali, mas o Kaique também impediu que muita coisa ocorresse do lado dele, né? O Mateuzinho, que é um lateral direito que tem ímpeto ofensivo, não conseguiu fazer muita coisa, o Kaique sempre firme nos duelos, tendo muita imposição. Foi importante também naquele lance que o Fabrício ganha do Memphis, né? Porque aí o Kaique chega para cortar de vez. Em outros momentos também conseguiu surgir bem defensivamente. Para mim, nota 8.
Fui nessa também, nota 8 pro Kaique, achei que o jogo dele foi muito bom, assim, não tem erros graves, nenhum erro assim importante pra gente pontuar. Acho até que na subida ao ataque que a gente tem criticado, né, que ele precisa melhorar o cruzamento, ele conseguiu uma boa jogada ali, o cruzamento até foi bom, né, porque o Christian, acho que ele foi surpreendido pela furada do Bidu, né, não estava esperando ali, acabou que a bola ficou muito em cima dele, mas nota 8, muito bom jogo do Kaique mais uma vez. Samu? Eu vou de nota 8 também. Gostei do Kaique. Ofensivamente, ele participou melhor em relação aos outros jogos. E na parte defensiva foi sempre firme. 8. Boa. Meio campo ali, nosso perro, Lucas Romero. E aí? Eu dei nota 7 para o Lucas Romero, que não é uma nota baixa. Às vezes as pessoas podem falar, nossa, mas 7? Não, 7 passa de ano e sem grande sufoco. Eu acho que o Romero teve jogos melhores, claro, ele mesmo reconhece isso. Não achei que isso gerou um impacto negativo para o Cruzeiro, essa falta de adaptação por parte do Romero com relação ao gramado e nem a questão física, mas é um atleta que pode mais e ele mesmo falou sobre isso. Para mim, nota 7. Já falamos muito, né, sobre a atuação do Lucas Romero, abaixo das outras partidas, mas não foi mal. O primeiro tempo até interessante, mas no segundo ficou devendo. Nota 6,5 para o Lucas Romero. Eu acho que ele teve um pouco abaixo, passou de ano ali na escola pública, nota 6, tá? Acho que o Romero tem bem mais para entregar aí, mas não acho que tenha sido um jogo ruim. Inclusive, você falou aí, Amanda, 7 não é uma nota ruim. 7 é uma nota boa, gente. Nota ruim é abaixo de 6. Enfim, para mim, 6 para o Romero. Atuação ok. Samu? Também vou de 6. Achei que, em relação ao que o Romero vinha jogando, esteve bem abaixo aí, principalmente no que ele ajuda na construção, né? E o Lucas Silva, né? Era até uma dúvida ali se o Lucas Silva vai jogar ou não. Jogou e bem, né? E aí, Amanda? Lucas Silva, eu dei nota 8 para ele. Ficou bem claro que ele estava muito tranquilo com relação a ele ter sentido no último jogo. Não aparecia nem que ele não estava nas suas melhores condições, se é que estava, né? Não tem como a gente falar, mas aparentemente, pelo que produziu, estava em excelentes condições e à frente até do jogo que fez o Romero. Gostei bastante do jogo dele, para mim, 8. Não achei que o Lucas Silva tenha feito uma grande atuação, mas foi consistente, né? Mostrou uma desenvoltura até melhor do que eu imaginava por conta do tempo de recuperação, né? Por mais que ele não tenha tido lesão, mas acabou sentindo fortes dores, teve ali uma questão traumática. Poderia em alguns momentos ter sido um pouquinho mais combativo, até arriscado mais chutes fora da área, né? Teve um lance no primeiro tempo, até que o William questionou com ele que ele poderia ter chutado a gol, mas teve uma desenvoltura interessante em campo. Nota 7 para o Lucas Silva. Eu fui de 7 para o Lucas Silva também. Acho que ele fez um jogo bom ali, inclusive muito combativo, fez alguns desarmes, foi bem. Quando precisou, fez falta. Foi um bom jogo do Lucas, melhor que o do Romero. Nota 7. Eu vou nota 7,5 para 8. Eu vou de 8, pela recuperação. Eu não esperava que o Lucas fosse atuar e acho que atuou bem. Nota 8, então, do Samuca. E aí vamos lá para o nosso meia-direita, Christian. Ah, Christian, faz o gol, meu amigo. E aí, o que vocês acharam? Eu dei nota 7 para o Christian. É um Christian que ainda falta questão ofensiva, né? Embora ele tenha dado um passe que poderia ter mudado ali se o Caio Jorge fizesse o gol, o panorama da partida, isso não me resta dúvidas, mas ainda falta essa potência ofensiva, ajudar, de participar. Achei ele ontem abaixo daquilo que ele pode, daquilo que ele produz, de pisar dentro da área, embora ele ontem tenha tido disciplina tática, mas ainda faltou. Para mim foi nota 7.
Atuação abaixo do que tem feito o Christian, né? Até achei que começou o jogo bem, naqueles primeiros 15 minutos do Cruzeiro, que a gente até colocou que foram bons. Ele foi um dos principais jogadores, né? Ele consegue acionar bem o Caio Jorge naquela arrancada que o Caio dá e depois tem a finalização para a defesa do Hugo, e tem também o fatídico lance, né? Que o Caio acaba desperdiçando. Depois disso, perde ritmo. Acho que o Christian erra mais passes do que o normal no último terço e ainda tem um gol perdido. Na segunda etapa, claramente, ele já entra bem desgastado, tanto que é substituído pouco antes da segunda metade, né? Não foi mal, mas também não foi o Christian de outros jogos. Para mim, nota 6,5. Eu fui de nota 6 para o Christian, tá? Acho que ele fez um jogo ok ali. Aquela jogada que ele cria para o Caio Jorge, também fiquei com a impressão de que estava impedido, mas ele fez um ótimo passe ali, né? O Caio que acabou não aproveitando. E teve um pouco do gramado ali também, né? A bola foi um pouco mais rápida que o Caio Jorge estava esperando, por isso que eu acho que ele não conseguiu finalizar em cheio. Mas o Christian, acho que ele fez um jogo de pouco envolvimento com a bola, tá? Isso não é a primeira vez, mas achei que o jogo acabou, ele se esforçou muito, mas ele não conseguiu participar tanto ali. Então, nota 6 para mim, cumpriu o papel tático, mas não foi determinante. Samu? Eu espero que, após falar com o Caio, o Christian não tenha aí uma queda de rendimento. Nota 7. 7. Mas podia ser muito melhor. A gente sentiu falta dele no jogo. Agora a culpa não pode ser minha, não, hein? Misericórdia. Caio. E o Wanderson? O que você achou do jogo dele, Amanda? Faltou o jogo, né? Nota 6 foi o jogador que eu dei a nota mais baixa. Parece que tudo que ele tentou, ou pouco que tentou, não conseguiu também ter sucesso. Ele poderia ter sido um jogador mais envolvente, chamar um pouco mais da responsabilidade para si, não vi isso acontecendo. E até naquilo que muitas vezes a gente fala sobre ser um jogador disciplinado, taticamente também, para ter esse olhar, né, para a parte tática, ontem, para mim, acabou faltando um pouquinho disso também do Wanderson. Para mim, nota 6. Atuação ruim do Wanderson, né? Um ponta como ele não pode se envolver tão pouco no jogo. Teve chances para puxar bons contra-ataques, para tentar um drible no 1 contra 1, até mesmo finalizações, mas se omitiu. Não gostei do que fez. Dos titulares, como já até falei em outro momento, foi o que teve a pior atuação. Nota 5. Eu também vou de nota 5 para o Wanderson. Achei que a atuação dele ficou devendo e teve umas duas situações ali que ele estava em mano a mano, ou com o Mateuzinho, ou com o André Ramalho. Era jogada para ele botar na velocidade que ele ia passar. Ele tem esse recurso, ele tem essa qualidade, mas ele acho que faltou um pouco de confiança ali, né? E ele acabou optando por uma jogada mais burocrática. Então, para mim, nota 5 para o Wanderson também. Ô, Wanderson, vamos, meu filho. Cadê os golzinhos, Wanderson? E aí, Samuca? Eu também vou de nota 5. Acho que tem faltado muito isso para quem está na ponta, né? Por exemplo, o Marquinhos, quando ele entrou ontem, ele pegou uma bola e partiu uma velocidade muito grande, né? Eu sei que muita gente vai criticar aí o Marquinhos, né? Mas o Santos tem faltado dele. Ontem, ele e a bola estavam assim, caso de briga completa. Nota 5. É isso. O Matheus Pereira, ali como nosso meio atacante, fez um jogo bom, Amanda? Eu dei nota 7,5 para ele. Eu acho que o Cruzeiro, quando precisava, principalmente na segunda etapa, desafogar um pouco do jogo, ele chamou responsabilidade, sofreu bastante falta, tentou também bater falta, tentou fazer aquilo que era possível, embora ainda acreditava que o Cruzeiro pudesse estar mais inspirado, principalmente com jogadores que tecnicamente conseguem desempenhar pela qualidade que tem. Mas para mim, nota 7,5. Não foi um dos melhores jogos do Matheus Pereira, mas não achei que ele também não chamou responsabilidade ou fugiu desse jogo, principalmente por dentro. Do quarteto ofensivo, ele foi o melhor jogador, né? Achei que ficou devendo no primeiro tempo, mas
gostei do que ele fez na segunda etapa, circulando bastante, se movimentando, abrindo espaço, arriscando finalizações, sofrendo muitas faltas, né? Muito caçado em campo o Matheus Pereira. Um jogo bom dele, não no melhor nível do Matheus Pereira, mas um jogo bom. 7,5. Eu fui de nota 7 para o Matheus, tá? Acho que ele fez uma boa partida, mas assim, eu acho que o que falta para o Matheus Pereira cair de vez assim no gosto dos haters, né? Que tem gente que ainda pega no pé dele. Um abraço, Guilherme Todd. É tipo o lance da falta, né? Ele cobra a falta bem ali no final, mas a bola sobe um pouquinho ali. É esse tipo de gol ali que o Pereira precisa conseguir fazer com mais frequência ali, decidir mais jogos, como ele decidiu há 2 rodadas atrás contra o Fluminense. Então, para mim, nota 7. E aí, Samuca? FV Global 2020. Nota 7 para o Pereira. Se você vai parte desse Avião TV, ó. Comissária de bordo aí falando com a gente, hein? Então, o 7 do Pereira e Caio Jorge, Amanda. Eu dei 6,5 ao Caio Jorge. E aí eu acho que ele ficou sim abaixo, fisicamente falando, tecnicamente falando. No primeiro tempo até tentou algumas jogadas, tanto que para mim foi a chance mais clara do jogo, acabou não sendo efetivo, mas eu esperava um pouco mais do Caio Jorge. Acho que ficou bem claro que ele precisa da parte física para estar naquilo que a gente está acostumado a ver do Caio Jorge. Não foi um jogo legal do Caio Jorge, né? Teve o gol perdido, que a gente já conversou por aqui. Algumas tentativas aí de arrancadas, mas que ele não conseguiu dar sequência. Mas, no geral, foi um cara que não foi tão bem abastecido também, né? A bola chegou pouco ao Caio Jorge, faltou aí maior aproximação dos jogadores do Cruzeiro. De qualquer forma, não gostei da atuação do Caio, nota 5,5. Eu fui de nota 5 para o Caio, tá? Achei que foi uma atuação abaixo, ele talvez estava um pouco desgastado mesmo na parte física, mas não foi bacana, não. Não gostei do jogo do Cachorge. Fui de nota 5. Samuca? Caio Jorge? Caio Jorge. Acho que a internet tinha atrapalhado aqui e voltou aí. Eu vou de nota 6 para o KJ. É isso, Teve a então. chance do Titular. jogo. Acabou finalizando mal ali. E aí, pessoal que veio do banco de reservas, né? Eduardo, vocês deram nota para ele? O Eduardo ontem, eu confesso que para mim ele entrou também numa posição que ele já demonstrou não ter a capacidade para poder nos ajudar, mas ontem eu confesso que foi um daqueles dias do Eduardo que a gente não quer que ele repita. Eu dei nota 6, mas pensando assim, em motivá-lo para continuar sendo o Eduardo que nós vimos, principalmente jogando aqui no Mineirão. Tecnicamente, não foi um jogo legal do Eduardo, né? Eu não gosto de ver ele atuando aberto pela direita. Quando o Jardim tiver que preservar o Christian, fazer alguma alteração nesse sentido, acho que dá para pensar em outro nome. Isso interferiu, não dá para negar, mas o Eduardo poderia ter feito melhor, né? Acho que ele poderia ter ajudado mais ao Cruzeiro ter volume ofensivo, né? Eu esperava isso dele, até gostei quando ele entrou na partida, fez sentido a entrada dele, mas não surtiu efeito. Só que foi um cara que entrou no segundo tempo também, né? Então eu tenho que equilibrar a nota. Então vou de nota 6 para o Eduardo. Eu vou de nota 5, porque eu dei nota 6 para o Christian, não achei que ele estava bem. O Eduardo entrou na vaga dele, fez pior. Então, assim, eu acho que por uma questão de critérios aí, nota 5 para o Eduardo. Achei que o jogo dele foi bem ruim. Lembrou o Eduardo do início do ano. Não faça mais isso, Eduardo, por favor. E Jardim? Ele é volante, Jardim. Usa ele de volante, não põe ele de meia direita, não. Samuca? Todos esses do banco aí eu vou sem nota, viu, Caramelo? Beleza. Então, faz a média aí, Arthur. Marquinhos, deram nota? Eu dei nota 6,2 para o Marquinhos. Se eu dei 6 para o Eduardo, eu acho que não faltou coragem para o Marquinhos no jogo. Embora a gente também está com essa expectativa de ver o Marquinhos melhorando o seu potencial técnico, ontem
as chances que ele teve, ele foi para cima, embora não tenha tido tanto sucesso, mas pela coragem também de entrar num jogo também, numa rotação onde o Corinthians estava melhor. Para mim, nota 6,2, motivacional. O Marquinhos fez um jogo melhor do que em relação ao Wanderson. Não era tão difícil, mas ele se envolveu mais na partida, conseguiu ter algumas ações com a bola, foi mais corajoso, né? O Cruzeiro precisava disso no jogo. Infelizmente, ele não tem tanta qualidade para gerar um impacto absurdamente positivo, mas foi melhor do que o Wanderson e talvez os jogadores que entraram, né? E aí vale a gente dar um asterisco para Gabigol, para Bolasie, que entraram depois do Marquinhos, mas dos jogadores que entraram foi o que teve a atuação mais honesta, né? Vou de nota 6,2 também para o Marquinhos, para ficar acima aí do Eduardo. Oh, meu Deus do céu. Eu dei nota 6 pro Marquinhos aí, porque concordo com o que vocês falaram. Ele acertou? Não, mas pelo menos ele tentou mais, né? Inclusive tentou uns chutes em cima da marcação ali. Não entendi por que o Marquinhos está batendo falta, tá? Bateu no jogo passado, bateu nesse jogo também. O Marquinhos nunca fez um gol de falta na vida, mas enfim, o Samuca deixou sem nota. O Marquinhos ficou com uma nota bem cabalística ali, ó, 6,1. Gostamos desse número. Deram nota para o Gabigol? Eu não. Eu não, e Bolasie também não. Não consigo dar nota para os dois, mas vale dizer que o Gabigol entrou com uma movimentação interessante, mas não dá para avaliar. Perfeito. Também fui no sem nota aí, tanto para o Gabigol quanto para o Bolasie. Seria sacanagem, né, dar nota para esses aí que tiveram 10 minutos em campo, basicamente, né? O Bolasie menos que isso. Então, fechamos assim, hein, galera? Ó, Cássio, média 8,6. Fabrício Bruno, 9,7. O melhor em campo. Vidalba, 9,3. William, 6,6. Kaique, 7,8. Lucas Romero, 6,3. Lucas Silva, 7,5. Christian, 6,6. Wanderson, 5,2. A pior nota média aí foi do Wanderson. Matheus Pereira, 7,2. Caio Jorge, 5,7. E os reservas utilizados, Eduardo, 5,6. Marquinhos, 6,1. Gabigol e Bolasie sem nota. Então, valeu aí a todos aí pela participação. Eu sei que tem gente que discorda das notas, mas faz parte, galera. Isso que é bom, assim que é bom. Com essa discordância, funciona bem.